Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos assim. Feche seus olhos. E eu já te convido, desde o início desta mensagem, eu convido a você exercitar a sua fé, a visualizar aquele que, naturalmente falando, está invisível aos nossos olhos, mas é um Deus real, Jesus Cristo. E assim mesmo, de olhos fechados, visualizando pela fé a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Eu queria que você desse um forte aplauso à pessoa mais importante deste lugar, que está aqui. Aleluia! Jesus, o mais importante, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Abacuque. Glória a Jesus. Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Eu normalmente peço um tangedor, um tecladista, mas o Espírito Santo me deu diretrizes específicas nessa noite, né? E eu te convido nessa noite, te desafio a você exercitar a tua fé em todo o tempo nesse culto. Você já está fazendo desde o início, desde a primeira oração aqui, né? Mas eu queria que você assim, eu sei que tem pessoas, o Espírito Santo me comunicou, que apesar de não ter um tecladista aqui, né, naturalmente falando, nós não estamos visualizando um tecladista, um tangedor, mas o Senhor Jesus, que é a pessoa mais importante deste lugar, veja bem, entenda o que eu estou falando, Ele dá ordem a seus anjos, que são ministros em nosso favor, ministros em favor da igreja, e eu creio que o Espírito Santo preparou um ambiente espiritual nesse lugar, e tem anjos nesse lugar tocando, né? Tocando instrumentos, né? Porque esta foi a função para a qual os anjos foram criados, né? Para ministrarem louvores ao Senhor, né? Glória a Deus. E apesar de você não estar vendo naturalmente, eu te desafio pelos olhos da fé a visualizar anjos nesse lugar, que estão debaixo daquele que é mais importante. Tem igrejas que te motivam a adorar anjos. Não é o caso, não é o que eu estou falando. Eu te convido a adorar Jesus. E eu quero que vocês tenham consciência que o Senhor Jesus, Ele determinou aqui um ambiente espiritual diferente nessa noite. Amém? Amém, igreja? Há um ambiente espiritual. E tem pessoas que já pelos olhos da fé já estão visualizando isso. Tem pessoas que já estão ouvindo um ambiente espiritual. Outras ainda não, mas até o fim você vai ouvir. No nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um título a essa mensagem. Famílias avivadas. Estamos falando de um mês de família. Seria até redundante da minha parte falar, não, vamos falar sobre família, claro. Só que foi algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Fiquei muito feliz quando eu entrei no meu quarto nessa tarde, né, assim, e assim eu recebi aquela visitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está o tempo todo ao nosso lado. Só que existe aquele momento, né, que você parece que entra no quarto e, né, e tem aquela visitação, é algo tremendo, né? Vem a alegria no teu coração. Você tem, sabe, você fala em línguas estranhas naturalmente, você, sabe, começa a louvar a Deus, adorar o Senhor, sai de forma espontânea. É muito lindo isso, não é verdade? E o Espírito Santo foi assim compartilhando algumas coisas comigo e me lembrou dessa oração que Abacuque fez. Né? Você precisa primeiro entender que todo avivamento começa com uma oração, né? E também o avivamento na tua família precisa de oração, né? Oração na igreja, na tua casa, do cabeça da família, né? De cada pessoa
da família precisa de oração. Senão não vai haver avivamento. E assim, eu sei que você já viu em algumas pregações que o avivamento já aconteceu há muito tempo, quando Jesus veio, e é verdade, o tempo do Pentecoste. Só que hoje, infelizmente, né, o avivamento ainda não chegou em algumas famílias. O avivamento ainda não chegou em algumas vidas, que estão ainda até há anos na igreja, mas a sua vida não está avivada. E talvez você esteja visitando hoje a igreja e não saiba nem o que eu estou falando. O que é avivamento, pastor? Avivamento, vamos ler primeiro os versículos que eu falei. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Até aí, no nome de Jesus. De repente a tua tradução está um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Eu vou te explicar durante a mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu confio em Ti. Eu sei, tenho confiança plena que o Senhor está neste lugar. Tenho confiança plena que eu sou instrumento nas Suas mãos. E também sei que a Tua igreja, ela tem uma expectativa nessa noite, de ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo. E todos estes e estas que vieram neste lugar, com esta expectativa, não sairão daqui frustrados, nem frustradas no nome de Jesus. Porque o homem pode decepcioná-los, mas eles não sairão daqui decepcionados por Deus. Porque Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus tremendo, Tu és majestoso, Tu és o grande El Shaddai, a quem nós louvamos e adoramos e aplaudimos com toda a nossa força, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia! Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você já ouviu sobre famílias, mas o que a tua família precisa é de avivamento. Eu sei que você já deve ter ouvido falar de muitas mensagens de Deus. 10 erros que o marido não pode cometer. 10 erros que a esposa não pode cometer. 10 alvos que a família tem de alcançar. Eu sei que existem muitos homens de Deus falando sobre o assunto família, né? E eu admiro e honro esses homens, né, em Deus. Mas do que a tua família precisa é de avivamento. E pastor, o que é avivamento? Eu anotei aqui: avivar, tornar vivo, mais nítido. Esse é um dos significados. A pessoa pode estudar muito, a pessoa pode estar fora da igreja, né, e não ter uma consciência do Deus vivo, maravilhoso a quem servimos, e faz aquela simpatia, não é cristão, não é filho, né? Muito mais do que dizer, não é evangélico, cristão, porque as pessoas precisam parar de se auto-intitular assim, né? Porque título não leva ninguém para o céu. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou gospel, eu sou protestante. Não, sou filho de Deus. É isso que vai abrir as portas do céu para a minha vida, para a vida da minha família. Não é uma religião. Religião não leva ninguém para o céu. Vou repetir. Religião não leva ninguém para o céu. Não leva. A pessoa pode subir a escadaria da Penha 40 vezes no ano, né? Subir e descer. Isso não leva a pessoa para o céu. E a pessoa também pode passar por um concurso, estudar muito, aí fazer aquela simpatia master, né? Mandiga master, não é verdade? E entrar para juiz federal. O cara pode ser até um juiz federal, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, a vida dele vai ser vazia, vai ser oca, né? E tem pessoas que nunca passaram em concurso algum,
Tem pessoas que vivem uma vida simples, na simplicidade, mas é na simplicidade do Espírito Santo, é na simplicidade, na presença de Deus. E esse tipo de pessoa vai entrar no céu. Amém? Você concorda comigo? Amém? Amém? Eu não estou dizendo que um homem de Deus não pode ter um carro 0 quilômetro. Ou não pode não ter. Eu estou querendo dizer que se for filho de Deus, quer com um carro 0 quilômetro, com uma bicicleta ou com um velocípede, vai entrar no céu se for filho. É isso que eu estou querendo dizer. Só que Deus, ele estabeleceu algo tremendo. Quando Jesus falou, eu vou, mas depois que eu for, virá o Consolador. Ele deu algo tremendo para a igreja. Sabe o quê? Apesar de você não ir para o céu agora, se você usufruir do Consolador, se você tiver prazer na presença do Consolador, se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu vou trazer o céu para a tua vida, eu vou trazer o céu para a tua família. A tua vida vai ser melhor. Então a pessoa vai passar para juiz federal. Fez a mandinga master, fez a simpatia master, alcançou o resultado que ela quis. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, não tem uma vida avivada, nítida, a vida dela é um borrão. Já viu a pessoa que ela enxerga aquelas frases assim, toda borrada, né? Apesar de aparentemente estar tudo certo com a vida daquela pessoa, espiritualmente, Jesus está olhando e Ele sabe de todas as coisas. Deus está vendo como chama de fogo o que anda fazendo, escondido no meio do povo. Ele está vendo um borrão ali passando, ó. Um borrão. Mas aí tem aquele que não fez mandinga master, simpatia master, não passou em concurso federal, mas está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a família dele unida no Espírito Santo de Deus. Aí Jesus está olhando ali, ó, uma vida avivada, uma família avivada. Sacode teu irmão com muito carinho e amor e fala assim, ó, você precisa de avivamento. A nossa família precisa de avivamento. Avivamento. Derramar do Espírito Santo, chuva do Espírito Santo, azeite do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. A tua principal oração tem que ser, eu quero mais de ti, Espírito Santo. Essa tem que ser a tua oração. Sabe, o louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas no meio de um louvor, dos louvores de pessoas que querem, que desejam, que anseiam, que estão desesperadas, apaixonadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Um dos significados da palavra avivar é tornar vivo, nítido. E o que você mais precisa na tua família é avivamento. Aí sim, as pessoas deixarão de ser um borrão. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13. Glória a Deus, glória a Jesus. Precisamos do avivamento espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Sabe, só que para a oração ser efetiva, qualquer pessoa, um papagaio, ele pode falar assim, se você ensinar um papagaio, falar assim, eu quero o Espírito Santo. Vai ter uma hora que o papagaio vai falar assim, eu quero o Espírito Santo. Qualquer papagaio, ele repete isso. O que o Espírito Santo de Deus deseja não é isso. Para que a oração seja efetiva, o altar precisa estar limpo.
Quando eu estou falando de altar limpo, a pessoa às vezes pensa assim, está falando de santidade, de purificação. Querido, querida, se eu falo de avivamento, é um avivamento de santidade. Mas o que eu estou falando de altar limpo é muito mais profundo do que isso. Porque eu creio que a igreja vai chegar no nível que ela não vai ficar... Tem gente que hoje fica brigando para não pecar, né? Não é isso, né? Vai chegar um nível tão tremendo a igreja, ela não vai estar brigando para não pecar, não. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de fazer. A igreja não vai ficar nesse nível, não. Eu estou falando de outro nível. Antes de você fazer uma oração efetiva, para que a oração seja efetiva, verdadeiramente, você precisa, o altar precisa ficar limpo. E quando eu falo de altar limpo, eu estou falando de remover, algumas coisas da nossa mente, algumas coisas do nosso pensamento, isso, do nosso coração. Quando eu falo de altar limpo, eu anotei aqui algumas coisas tremendas. Sabe, você se lembra daquela passagem lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5? Eu anotei o que Deus falou para Abraão. Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. Querido, querida, eu vou te explicar. Para a oração ser efetiva, a pessoa tem de parar de contar grão de areia. Parar de olhar para o terreno. Tem que contar as estrelas. E Deus ainda desafia, se é que consegue contá-las. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Para que o avivamento venha na tua família, você tem de parar de contar derrotas. Você tem de parar de pensar em coisas negativas. Sabe, parar de falar assim para o teu marido. Querido, não é possível, a tua vida financeira não muda. Não muda, para, no nome de Jesus. Parar de falar para a tua esposa assim. Ah, minha querida, mas você é que nem uma goteira, né? No telhado. O telhado está furado, aquela goteira chata. Não fale isso. Não fale isso para a tua esposa. Pare de contabilizar derrotas no nome de Jesus. É você remover algumas coisas da tua vida. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou dizer assim que é o cara que é cristão, que ele nunca escapuliu. Eu conheço um homem de Deus, hoje ele é pastor, e ele falou, ele deu um testemunho. Ele falou, eu durante 3 anos consecutivos, eu andando do lado do pastorzão, eu falava palavrão direto. Eu do lado dele. O pastor olhava para mim assim, e, para de falar palavrão, ele, foi mal, pastor. E ele, sem querer, durante 3 anos, mas aí ele falou, eu parei de falar palavrão. Mas isso não significa que uma pessoa dessa escapuliu, ela veio do mundo, né, e deu uma topada numa pedra, escapuliu. Aconteceu? Não deveria acontecer, mas aconteceu. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, né? Aconteceu? Tá bom, não deveria acontecer, mas precisamos remover isso de nossas vidas, no nome de Jesus. Palavrão, sabe, falar mal, remove. Não conta para ninguém que tua esposa, a negatividade, o lado negativo da tua esposa, não. Não conta para ninguém o lado negativo do teu marido. Mas pastor, ele não muda. Ela não muda. Para de contar para as pessoas o lado negativo da tua esposa. Para de contar para as pessoas o lado negativo do teu marido. E você vai ver a mudança que o Espírito Santo de Deus vai realizar na tua vida. Para de contar para as pessoas o lado negativo da sua filha e do seu filho. Porque você está expondo a vida da sua família. É o que eu falei no domingo passado. Problema em casa se resolve em casa. Para de contar, expor a tua família que Deus vai realizar um milagre na tua família. Conversa com o teu marido, tete a tete.
Conversa com a tua esposa, face to face, cara a cara. Conversa com o teu filho, com a tua filha, cara a cara. Não conta. Eu falei domingo passado, não sei se as pessoas me entenderam como eu falei. Tem coisa que não se fala nem para pastor. Eu não estou falando que o pastor não é de confiança, nem o pastor José Augusto ou eu. Não, se você falar alguma coisa para mim, eu vou ficar na minha, não vou falar para mais ninguém. Pode ter certeza disso. Mas tem situações que ocorrem dentro da família, que é uma oportunidade do Espírito Santo para você e a sua mulher ficarem mais próximos, mais íntimos e resolverem aquela situação face to face, face a face, cara a cara. E não expor essa situação para ninguém. Deus falou para Abraão: olhe agora para o céu. Mas meu filho, mas minha filha, mas minha esposa, meu marido, olhe agora para o céu e conta as estrelas. O Espírito Santo de Deus está chamando você, marido, você, esposa, para contar as estrelas e parar de contar pó, areia, terra. Para parar de ficar olhando para o terreno, para o negativo, para o errado. A tua esposa é uma bênção, o teu marido é uma bênção, a tua filha é uma bênção, o teu filho é uma bênção, a tua família é uma bênção no nome de Jesus. Você que crê, dê um forte amém e aplauda o Senhor. Uma bênção de Deus. Benditas serão todas as famílias da terra por meio de ti. Sacudir essa poeira de negatividade, de crítica, de defeito da pessoa que você ama. Tudo que o diabo quer que você ame menos o teu marido, que você ame menos a tua esposa, que você ame menos o teu filho, que você ame menos a tua filha. Vai dar tudo certo. No nome de Jesus, quando você vê que ultrapassou teu limite, quando você vê que ultrapassou, quando você tiver vontade de xingar alguém da tua família, ou então de, sabe, agredir alguém da tua família, você olha para a pessoa e diz assim, ó: esposa, vai dar tudo certo. Marido, vai dar tudo certo. Filha, vai dar tudo certo. Filho, vai dar tudo certo. Ele vai olhar, ela vai olhar para você, mas por quê? Porque Jesus está conosco. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus tocou essa família. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tu não está dando uma de maluco, não. Vai dar tudo certo. Tem gente lá no Antigo Testamento que o marido estava morto. O profeta perguntou: e aí? Vai tudo bem, profeta. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Não é verdade? Aí, o primeiro problema: pastor, gabinete, diácono, está pegando. Fica aqui, 3 horas da madrugada está o diácono lá na casa do irmão, da irmã. Está errado, está tudo errado. Gabinete com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, joelhos no chão para falar com o Espírito Santo de Deus e clamar assim: Espírito Santo, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que eu tenho de parar de ficar contando areia, terra, pó da terra, que eu tenho de contar estrelas. Então, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei nem orar, mas me ajuda, porque eu creio, eu confio em ti. Vai dar tudo certo. Minha filha vai ser curada, meu filho vai ser curado, minha esposa vai ser curada. Você é maluco? Sou louco por amor de Cristo. Eu creio na palavra de Deus. Minha filha é uma bênção. Meu filho é uma bênção. No nome de Jesus. Para de contar areia. Sabe? Eu anotei aqui algumas coisas. Fica contabilizando. Contabilizando o negativo. Contabilizando as derrotas. Contabilizando o pesadelo. Eu não estou falando que crente não tem pesadelo. Veja bem o que eu vou falar. Tem situações que crente vê, sonha. Eu não concordo, já ouvi falando que crente no Filho de Deus não sonha sonho ruim, né? Mas, às vezes sonha, né? Para mostrar os negócios ruins que está acontecendo ao redor, né? Às vezes sonha.
Mas aí você já viu aquela pessoa? Irmão, eu vi um cara de camisa vermelha e preta, chapéu, garra na mão, partindo para minha família. Repreende isso no nome de Jesus. Só fica contabilizando o pesadelo. Não conta para ninguém pesadelo não, a não ser que você estivesse sentindo muito fraca e você achar, e isso eu não acredito que vai acontecer, mas que achar em algum momento o Espírito Santo de Deus ele não está te ouvindo. É impossível isso acontecer, porque a palavra de Deus te garante que Ele te ouve e ainda atende a tua oração. Mas se você ainda estiver se sentindo fraquinho, aí tudo bem, você vem até o pastor, tive um sonho, mas para de ficar toda hora que vê. Irmão, o de terça-feira foi violento. Agora o de quinta-feira sobrepujou. Está uma bola de neve o sonho. Uma bola de neve é uma igreja, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Para de contabilizar pesadelos. No nome de Jesus, para de contabilizar. Eu anotei outras coisas aqui. Doenças. Pecados sexuais, brigas, gritarias. Remove isso. Remove isso da tua família. Remove isso dos teus... A Bíblia diz que o nosso relacionamento com o irmão é salmos, hinos, cânticos espirituais. É claro que eu não sou maluco, meu querido, de chegar e vou conversar contigo, eu vou só assim, nesses termos assim, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí como vai? Glória a Deus, aí o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não vou ter conversa contigo, eu vou ter conversa contigo. Eu vou ter um diálogo contigo, sim. Mas eu não preciso ficar, falando na minha casa. Só gritaria, não deve ter gritaria. Remove isso da tua família, remove isso da tua casa, no nome de Jesus. Mas remove também do teu falar, do teu linguajar. Não tem mais. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Jesus falou. Pelas suas palavras serei condenados. Pelas suas palavras serei justificados. Jesus falou. Se pelas suas palavras sereis justificados, remove aquilo que não presta dos seus lábios, no nome de Jesus. Remove aquilo que não presta dos seus lábios. Eu estava ouvindo, o Daniel enviou um vídeo para mim, de um homem de Deus, um profeta de Deus. E algo tremendo, ele veio aqui no país, e ele declarando que a igreja do Brasil é uma igreja séria. Que ele foi recebido no Brasil como ele não foi recebido em lugar nenhum. Que ele, na Quênia, quando ele foi profetizar na Quênia, ele apanhou e tentaram matar ele no Quênia, né? E ele declarou que Deus realizou um mover tremendo no Quênia. E está fazendo isso. E ele declarando assim, muito mais vocês que me receberam desse modo, me receberam com amor. Ele falou, eu sei que a maioria dos pastores aqui do Brasil, ele falando, eu nunca vi uma igreja tão séria na minha vida, como a igreja do Brasil. Eu sei que o avivamento começará no Brasil. Um avivamento tremendo, por causa da seriedade dos líderes. Eu também sei que existem líderes que têm outros interesses. Mas eu não quero saber desses líderes. Eu sei que a maioria são homens de Deus. Líderes sérios. O avivamento virá. Mas é necessário seriedade. E ele estava falando que ele colocou um padrão na igreja dele, quando ele deixou um de seus pastores durante 1 ano sendo restaurado. Por quê? Porque ele não removeu da forma de pensar dele uma coisa que é ministrada hoje em muitas igrejas, que é a teologia da prosperidade. Veja bem, eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio que Deus prospera, eu creio que Deus
dá o recurso, provisão, né? Como o diácono John Lennon falou, nós dizimamos por quê? Nós dizimamos porque o governo não ajuda a gente. Nós não temos ajuda de lugar nenhum. Né? Toda oferta que vem do bolso de cada membro da igreja é utilizado em missões, é utilizado na igreja, são pagos conta de luz, conta d'água, está sendo feito reforma na outra igreja. Então, é necessário dízimo, é necessário oferta, sim. Mas é errado eu dizer para você que você vai entrar no Evangelho e você vai, por ter entrado no Evangelho, alcançar uma vida financeira top. Né? Eu creio o seguinte, é como eu creio, que a riqueza é dom. Deus ele enriquece quem Ele quiser. E eu creio que está escrito na palavra de Deus, que a alma generosa prosperará. É nisso que eu creio. E se o cara tiver uma linha mesmo, de acreditar na mente dele, que ele semeando, que ele vivendo uma vida de oferta diferente, de dízimo diferente, e ele crê que recebeu o dom de Deus de enriquecer, eu creio que ele possa enriquecer. O que é errado é eu te ensinar os extremos, que você vem para o Evangelho, vai acabar as lutas. Você vem para o Evangelho, vai acabar a provação. Você vem para o Evangelho, inclusive eu já ouvi que tribulação não é de Deus, mas é um ensino que está na Bíblia. Tribulação é de Deus? Sim. É uma doutrina bíblica. O que é errado é a pessoa viver a vida toda na tribulação. É a pessoa viver a vida toda sofrendo. Então os extremos são errados. É eu falar para você que você veio para o Evangelho, parou de sofrer. Você vai sofrer. É eu falar que no mundo as coisas vão melhorar. Pelo contrário, no mundo só vai piorar. E está escrito, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus falou. Então ele pode te ajudar a superar as suas dificuldades. Sim. Pode te ajudar a vencer. Sim. Mas a vitória não significa, é o que eu falei aqui logo no início. A pessoa estuda, tem uma religião, faz uma simpatia master, uma mandinga master, e ocupa o cargo de juiz federal. Título não leva ninguém para o céu, e título não é garantia de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu tirei até o título de pastor no Facebook. Eu botava pastor Carlos Alberto, agora é Carlos Alberto. Porque título não é garantia de relacionamento, não é garantia de intimidade com Deus. O fato da pessoa estar tocando aqui teclado não significa que isso a pessoa tem alta intimidade com Deus. Não! E ele falando que ele tirou o pastor dele do púlpito durante 1 ano, porque ele estava pregando sobre a teologia da prosperidade, e estava sendo restaurado, sentado na cadeira. Sabe? Ele falou algo, precisamos remover a corrupção dos nossos púlpitos, no nome de Jesus. E eu declaro para você nessa noite também, remova a corrupção da tua mente, no nome de Jesus. Remova o negativo do teu coração, no nome de Jesus. Remova, sabe, a desonra dos teus lábios. Quando você fala, tremendo, né? Tem pessoa que não nos conhece, tem pessoas que não nos conhecem e nos reconhece. Veja bem, eu como homem de Deus não preciso ser reconhecido por ninguém. Não tem aquele louvor, né? Jesus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
ele foi crucificado, ele foi perseguido, rejeitado. Jesus não fez questão de reconhecimento, mas o fato, se Deus me permitir, eu vou falar sobre isso posteriormente. O fato de Jesus não exigir reconhecimento não significa que não exista o princípio do reconhecimento. Só que o reconhecimento, ele é feito para testar aquele que reconhece, e não aquele que é reconhecido. Eu não preciso ter título de pastor no Face, ou se você me chamar de pastor. Se você me chamar de Carlos, é o suficiente. Às vezes você me chama de pastor, mas por trás você fala algo de mim. Isso não significa nada. Eu falo isso com qualquer irmão. Você me chama de irmão e por trás fala mal de mim, não significa nada. É desonra. E essa mulher, eu estava com o marido dela, a gente estava conversando, né? E ela no final assim, ó irmão, concordei com tudo que o irmão falou, e tem mais, já disse para o meu marido, o irmão tem ministério de pastor, irmã. A irmã está certa. Eu não precisei me apresentar. Por que eu estou te falando isso? Tem gente que nos conhece e não reconhece. Isso acontece na família. Você conhece o teu marido. A Bíblia diz o quê? Que profeta na sua casa não tem honra. Quando Jesus falou isso, ele não respaldou a pessoa para desonrar. É aí que as pessoas confundem. Né? Profeta na nossa casa não tem honra. E a pessoa acaba se conformando com essas palavras e mantém assim. Mas, pelo contrário, eu creio que Jesus está falando assim, ó, profeta em sua casa não tem honra. Para a pessoa parar, refletir e honrar. A pessoa conhece o marido, mas não reconhece. Desonra. Não adianta nada estar no Evangelho. Não adianta nada dizer que é crente. Não está tendo uma atitude de filho. Conhece o irmão, mas não reconhece. Não adianta nada dizer que é crente. Cantar no coral, tocar bateria, segurar no microfone, pregar, né? Não reconhece. A pessoa está desonrando. Está desonrando. Remove isso da tua vida no nome de Jesus. Remove isso da tua vida no nome de Jesus. Remove até algumas brincadeiras. Eu brincava muito. Eu ainda continuo brincando, mas não tanto como eu brincava no início. Minha esposa me ajudou muito nisso. Filho, não brinca tanto assim. Porque às vezes você está brincando com a pessoa e não está maliciando, nem maldando uma situação. Mas você está magoando uma pessoa. Você sabia disso? Para você não é nada demais. Você está rindo, se divertindo, mas você está magoando uma pessoa. Eu conheci um rapaz que tinha um defeito físico. E ele saiu da igreja porque brincavam com o defeito físico dele. Eu conheci um outro rapaz que não tinha os 2 dentes na frente. Ele saiu da igreja, esse foi um dos motivos. Ficava chateado. Quem sou eu para julgar essas coisas, né? Então são brincadeiras que não tem nada a ver com a gente, mas que magoa tanto uma pessoa que ela sai da igreja. De repente eu tenho condições de permanecer firme, de aguentar a brincadeira. Você tem condições de permanecer firme, aguentar a brincadeira. Agora, pastor, meu marido fala palavrão. E você chega para ele e fala, eu não te respeito porque você fala palavrão. Não sei nem porque você está cantando ou tocando lá na igreja. Então o que você quer? Que o teu marido pare de cantar e tocar lá na igreja? A minha filha me desobedeceu. Ela não está me obedecendo.
Ela errou nisso. Eu não sei nem porque ela está dando aula na escola dominical ou evangelizando. Então o que você quer? Que ele pare de evangelizar e tocar na escola dominical, de ensinar na escola dominical? Isso é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é que você desonre através dos seus lábios, da sua atitude. Né? Você conhece, mas não reconhece. Você conhece o teu marido, mas não reconhece ele em Deus, homem de Deus. Errar, meu filho, minha filha, todos erram. Né? Ora mais por ele. Dobra o joelhinho e declara: meu marido é um homem de Deus, é um homem avivado de Deus. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. O que adianta conhecer e não reconhecer? Tudo que o diabo quer: vou punir minha filha. Vou punir. Punir não. Chega para ela e fala assim, ó. Eu não estou falando que você não deva disciplinar. Disciplina, amém? Não tira a vara da... Quando eu falo vara, não é para pegar a vara de verdade. Mas eu estou dizendo, tem situações que você vai punir e afastar a pessoa de Deus. Até para punir você tem que ter direção do Espírito Santo. Né? Faz assim, ó. Minha filha, eu confio em ti. Meu filho, ó. Filho, falaram isso de você, mas eu prefiro não acreditar. Eu continuo confiando em você. E tem situações que dá vontade de não confiar mesmo, mas continua confiando nele. Continua confiando na tua filha. Acredita, a tua filha vai ser uma tremenda mulher de Deus. Mas pastor, a situação está encaminhando totalmente lado oposto. Não tem problema não. No final, se você parar de falar mal da tua filha, parar de falar mal do teu filho, parar de falar mal da tua esposa, parar de falar mal do teu marido, o milagre vai ser tão tremendo que as pessoas vão pensar que é a história de pescador no nome de Jesus. Vão pensar que é história de pescador. Mas para. Quando você remove isso da tua vida, aí sim. Aí o evangelista Lucas fala aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. E qual pai? Eu estou falando de filhos e filhas, hein? E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Tudo que sua família precisa é do Espírito Santo de Deus. Tudo que o teu marido precisa é do Espírito Santo de Deus. Tudo que tua filha, teu filho precisam é do Espírito Santo de Deus. Sabe que o Espírito Santo pede um pouco de fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, você será capaz de mover uma montanha. Se você move uma montanha, você não pode mover uma situação. Um pouco de fé para deixar, é paciência de Jó. Sabe por que os crentes falam para as pessoas o que não aguentam mais, que estão vivendo? É porque eu entendo as pessoas. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Nós não podemos julgar, poxa, o irmão está falando da irmã, a irmã está falando do irmão, o pai está falando da filha, do filho. As pessoas já não aguentam mais aquela situação. Eu entendo isso. Eu me coloco no papel da pessoa. É muito difícil. É muito difícil. Mas quando você remover isso dos seus lábios, da tua mente, do teu coração, você vai deixar
Deus ser Deus. E você vai ver que quando o milagre acontecer, vão pensar que é que nem história de pescador, no nome de Jesus. Vai ter um monte de gente que não vai acreditar, mas aconteceu para a honra e glória do Senhor. Aconteceu porque Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Milagre de pescador. História de pescador. As pessoas são mais importantes do que os resultados. A sua filha ser uma bênção não é tão importante quanto a sua filha. Que isso, pastor? Ela já é uma bênção. Deus já olha para ela, é uma bênção. Ele já olha para... Deus já olha para ele, ele é uma bênção. Deus já olha para o teu marido, ele é uma bênção. Deus já olha para a tua esposa, ela é uma bênção. Mas, ser uma bênção não é mais importante do que o teu marido. Ser uma bênção não é mais importante do que a tua esposa. Ser uma bênção não é mais importante que teu filho ou tua filha, porque eles continuarão sendo teu filho e tua filha. Foi isso que Jesus ensinou. Quando Pedro estava preocupado com as dívidas. Senhor, estou cobrando imposto. Jesus, remove isso da tua cabeça, meu filho. Vai lá, pesca um peixe e tira uma moeda da boca do peixe. Aí eu te pergunto, o que é mais importante? A moeda ou o peixe? Vou te dar alguns segundos para refletir. O que é mais importante? A moeda ou o peixe? 5 segundos. Jesus nos compara a pescadores de homens. O peixe é um homem e uma mulher de Deus. O mais importante é o peixe e não a moeda que saiu da boca do peixe. Se você olhar no versículo bíblico, Jesus dá ênfase sempre ao peixe. Pega o peixe e abre a boca do peixe. A moeda é só uma consequência. O problema é que nas famílias, as pessoas querem resultados imediatos. Não querem esperar. É tudo controle remoto. Sky Family, né? É Family Net. Né? É tudo assim. Querem resultados imediatos. E querem que os resultados, pensam que os resultados são mais importantes do que a família. Mas fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, a tua família é mais importante do que os resultados. A tua filha é mais importante. O teu filho é mais importante. Sabe? O teu marido é mais importante. A tua mulher é mais importante do que os resultados. Deixa que os resultados é com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Para de querer fazer o papel de Deus. Para de querer fazer o papel do Espírito Santo. Porque Ele é único, Ele é poderoso, Ele é supremo, Ele é soberano. Ele faz como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas a tua família é mais importante. Não abra mão do teu filho. Não abra mão da tua filha. Não fale que ele é um zero à esquerda. Não fale que ela é uma zero à esquerda. Não. É a pessoa mais valiosa. Inclusive, aquele que dá mais problema é aquele que Deus mais quer usar. E aquela que dá mais problema é naquele e naquela que Deus mais quer te provar. Quando o filho dá mais problema, quando a filha dá mais problema, você está sendo provado, pai. Você está sendo provada, mãe. Quando o marido está dando problema, quando a esposa está dando problema, é você que está sendo provado, não é ele. Se lembra do filho de Noé? Não é? Lembra do filho de Noé, não é? Se lembra? Sem Cã, Jafé, né? Sem Jafé, eles olharam, viram a nudez do pai. Mas sabe aquela situação que quando a pessoa conhece, ela reconhece?
Ficaram envergonhados com a nudez do pai. Eu reconheço meu pai como homem de Deus. Não vou julgá-lo. Vieram com manto e de costas, né? De costas, andaram para cobrir a nudez do pai. Mas teve um cão, tal de cão, que foi, tá vendo, pai? Pé de cana, ainda diz que é crente, sem vergonha, safado, muquirana, né? Não está escrito isso, não está, mas deve ter pensado e falado tudo que você imagina, sabe? Conhece, mas não reconhece. Olha só que situação. Conhece, mas não reconhece. Não honra. Não honra. Sabe o que aconteceu? Os dois que honraram foram abençoados. Mas quem estava sendo provado não era Noé, era Cão. Noé, o líder, o patriarca, o patrono, o paitrono, o paipóstolo, sei lá, ele estava ali, encheu a cara, vacilou. Isso eu não sei se tem no filme, que eu não vi o filme, mas ele encheu a cara mesmo, está na Bíblia. Só que quem estava sendo provado era a pessoa que estava vendo o erro. Quem é provado não é quem está errando, querido. Quem é provado não é a... Nem fala isso, né? Ovelha negra da minha família. Não. Declara assim, é a ovelha de Deus. É a ovelha cheia do Espírito Santo. Sabe o que o evangelista Lucas falou? Gozado, né? Lucas não andou com Jesus como João. Mas ele foi o único que escreveu isso aqui, ó. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai espiritual, celestial, dará o Espírito Santo ao que pedirem. Dará o Espírito Santo ao que pedirem. Eu queria que o Ministério de Música subisse. No nome de Jesus. Pode subir o Ministério de Música, por favor. Queria que você ficasse de pé, no nome de Jesus. Por favor. Eu creio no avivamento. E eu creio no que o profeta falou. Que o avivamento vai começar aqui nesse país. Porque o Espírito Santo de Deus tem encontrado homens sérios de Deus. Tem encontrado uma igreja séria de Deus. Pessoas sérias. Diga assim, eu faço parte dessa igreja. Pode repetir comigo, eu faço parte dessa igreja. Não, repete com autoridade, diga assim, eu faço parte dessa igreja. Pessoas sérias que irão provocar o avivamento. Mas efetivamente o altar precisa ser limpo. A mente precisa ser limpa. O coração precisa ser limpo. Os lábios precisam ser limpos. Efetivamente, o altar é o mais importante. De todas as coisas que deveis guardar, guardai o vosso coração, porque por suas palavras sereis justificados, e por suas palavras sereis condenados. Olha para o teu filho e diga assim: se tu uma bênção. Olha para a tua filha e diga assim: se tu uma bênção. Olha para o teu marido e diga assim: se tu uma bênção. Olha para a tua esposa e diga assim: se tu uma bênção. Diga assim, quando você orar, ora assim: eu desejo o Espírito Santo, Deus. Toca minha família com o Espírito Santo, Deus. Toca minha esposa com o Espírito Santo, Deus.
Toca meu filho, aquele filho que naturalmente falando é o que dá mais problemas. É o melhor filho, Senhor. É aquele que mais vai me honrar. É aquela que mais vai me honrar, porque é filha de Deus, porque é filho de Deus. Não é ovelha negra não, oh, é ovelha consagrada. Pai, precisamos do Espírito Santo. Está escrito na tua palavra que o Pai Celestial não sabe negar um tipo de oração. A que a igreja clama em ser tocada pelo teu Espírito. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante anos, o Senhor permitiu que no meio de uma multidão ela tocasse na orla de suas vestes, e ela foi curada totalmente daquela doença. Uma pessoa, um homem que é tocado pelo Espírito Santo, ele recebe a cura. Uma mulher que é tocada pelo Espírito Santo, ele recebe a cura. Uma família que é tocada pelo Espírito Santo, recebe a cura. O avivamento vai vir para o Brasil. O avivamento vai vir para muitas famílias. Eu te pergunto, homem, você vai ficar de fora? Eu te pergunto, mulher, você vai ficar de fora? Eu te pergunto, jovem, você vai ficar de fora? Igreja do Senhor Jesus, você vai ficar de fora do avivamento que chegará. Para de contar a terra, para de contar a areia. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. Volta a sonhar com uma família abençoada. Volta a sonhar com uma filha cheia do Espírito Santo. Volta a sonhar com um filho cheio do Espírito Santo. Volta a sonhar com um marido cheio do Espírito Santo. Volta a sonhar com uma esposa cheia do Espírito Santo. Chega de negatividade. Chega de contar derrotas. Chega de desonrar o marido. Chega de desonrar a esposa. Chega de desonrar os filhos. Resolve teu problema em casa, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu só vou fazer uma oração nessa noite, meu Deus. Eu queria que os diáconos e diaconisas ficassem ligados agora, que fossem únicos, ainda que sentissem o anseio de vir aqui na